Bom dia! Bom dia, pessoal! Então, estamos aqui para mais uma live, quarta-feira de manhã, às 6 horas. Temos esse encontro marcado. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e venho trazer esses conteúdos para você. Então, as lives ficam gravadas aqui no GTV, então todas as lives estão aqui, vocês têm acesso. E também lá no meu canal no YouTube. Se você está assistindo isso aqui depois também, vocês têm acesso às lives lá desde o começo do ano, quando a gente não conseguia colocar aqui no Instagram. Então, todos esses conteúdos ficam disponíveis para você. Tem muita coisa legal, depois dá uma olhada lá. Às vezes tem outro, né? Se você é pai e mãe, tem outras dúvidas, ou também me manda aí uma mensagem de outros conteúdos que vocês desejam saber, tem interesse, tem curiosidade. Isso também me ajuda a programar os conteúdos posteriores. Então, hoje eu vou estar falando sobre irmãos. Aqui em casa, né, eu também tenho 2 filhos, né, o Benjamin e a Rebeca, um de 6 e o outro de 2 anos. E é muito forte essa relação de irmãos para mim, principalmente depois da chegada da Rebeca. Eu também sou irmã do meio, né, nós somos 3 lá em casa, né, são mais 2 homens, um mais velho e um mais novo, e eu no meio. Então eu sempre vivi rodeado de irmãos, de primos. Então hoje eu quero falar um pouquinho desse tema com vocês. O estudo das relações entre irmãos, né, na psicologia não era muito estudado anteriormente, né, a gente falava muito da relação pai-mãe, né, e pouco da relação entre irmãos. Eles vão falar da relação fraterna, né, esse é o termo que talvez vocês possam achar por aí quando a gente vai falar sobre psicologia, né, entre irmãos. Mas a gente fala que se você tem irmãos, você sabe o quanto, né, que faz diferença e fez diferença na sua vida essa relação. Tanto pode ser para forma negativa como numa forma positiva, né? Então, falar do ser humano, né, um ser humano que teve irmãos, né, é também falar dessa relação. Você foi formado nessa relação também, não só o que os seus pais te apresentaram, mas também como que foi, né, a apresentação dos seus pais em relação a essa relação de irmãos. E a gente vai falar, não tem né, uma contingência vitalícia, né, não existe ex-irmãos, ex-filhos e nem ex-pais, né, são algo que sempre vai existir. Então a gente precisa estar trabalhando com isso e ter atenção se você é pai e mãe aí e também tem mais de um filho em casa. Aqui, quando eu soube que estava grávida, né, eu falei, a gente postou lá, né, o Benjamin foi promovido ao irmão mais velho. E aí hoje eu tava pensando, nessa semana, pensando nesse tema, eu falei, promovido. Eu não sei se ele gostou muito dessa promoção, não, no começo. A gente fala promovido, né, ele tem um carinho muito grande pela irmã, mas realmente a chegada de um outro filho em casa, né, a chegada desse, né, quando a gente sabe dessa gravidez, a chegada de um outro filho é um desequilíbrio, né, é um desequilíbrio na família, mesmo com planejamento, mesmo com todas as situações já um pouco organizadas. A chegada de um segundo filho é a preparação para outros desafios também, e também o desafio na vida desse irmão mais velho, né, dessa pessoa que tinha o centro de tudo, a atenção era toda para ele. Tem alguns desafios e alguns potenciais nisso tudo, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Não só a chegada, de como que a gente prepara, né, as nossas crianças para isso. Eu posso trazer uma live só para falar um pouquinho para vocês também como que foi a chegada da Rebeca aqui em casa e como que a gente fez essa preparação com o Benjamin, né? Mas hoje eu quero falar sobre potenciais e desafios e marcar muito a nossa presença enquanto pais e mães nesse potencial e nesse desafio, né? Falar sobre filhos é falar sobre pais, falar sobre irmãos é falar também de como que os pais colocam essa demanda, né? Como é que a gente gere esses relacionamentos dentro de casa também. É essencial o nosso papel nessas relações, né? Eu atendo adulto também, né? Trabalho com pais e mães, e aí eu sempre ouço
alguns exemplos, né? Por isso que eu falei para vocês, o quanto que na nossa vida falar sobre irmãos nos marcou também, né? Como é a nossa relação com os nossos irmãos hoje? A gente às vezes tem uma condição de que assim, por ser família a gente precisa estar perto, precisa, né? Não há essa dependência. Então hoje eu quero falar sobre relação de irmãos, porque também atendo muitos pais e muitas mães com muitas dificuldades, com muitos conflitos com os próprios irmãos, né? Que hoje às vezes não tem mais convivência. E isso é passado de geração para geração, gente. Né? Às vezes, se você tem um conflito com seu irmão hoje, né, nascem os filhos, eles não são próximos, né? Os primos não são próximos, e isso vai passando de geração para geração por algumas condições que existiu aí na sua casa, na sua infância. Não estou falando, né, que não há interferência, né? A gente fala a interferência do ambiente, né, nesse temperamento das nossas crianças também, mas o que eu falo para os pais é que a nossa intervenção faz muita diferença na vida dos nossos filhos. E é por isso que eu tenho trazido esses temas, né? Para que você se sinta desafiado e se sinta motivado a mudar alguns comportamentos, sabendo que essa mudança vai trazer transformação aí para dentro da sua família também. E às vezes parar alguns ciclos que estavam existindo na sua família de geração em geração sendo passadas, né? E que as pessoas falam, nós somos desse jeito. Não, a nossa família é assim mesmo, né? E aí você não tem nem consciência de onde é que veio isso, né? Isso é uma formação, isso é uma construção. Nós não somos assim, nós estamos assim. E se você tem um desejo de mudar, a partir de agora você pode fazer isso. E aí, quando eu vou falar dos irmãos, né, eu falei, alguns desafios eu observo hoje na minha vida de mãe, né, e também alguns desafios que eu passei, né, numa família com 3. Lá em casa foi de 2 em 2 anos, então pensa, né, foi sempre me vi com irmãos, né, porque eu já sou irmã do meio, então assim, essa foi a minha vida, né, e aí alguns desafios que a gente pode observar. Os desafios às vezes é ligado com essa frustração, né, de que a gente precisa dividir a atenção, dividir os materiais, dividir os pertences, dividir o espaço, né? Então, todas essas condições, né? Às vezes você não tem o seu quarto, né? A criança não tem o seu próprio, só o seu quarto, então vai ter essa divisão de algumas coisas e isso pode trazer muita frustração, principalmente para o irmão mais velho, né? Então, como eu falei, a chegada de um irmão em casa traz para casa um desequilíbrio. Isso não tem a ver, que eu tô falando que é negativo a chegada de um outro irmão, porque eu sempre incentivo as mães a terem outros filhos, né? Mas assim, se é o seu desejo, é claro. Mas essa chegada a gente tem que ter uma preparação, porque a chegada de um irmão realmente pode causar esse desequilíbrio. E isso se a gente não consegue lidar com essa demanda, pode ser algo que a gente vai carregar por muitos anos, essas dificuldades, né? Mas aí é a divisão desses poderes, né? Também a divisão da atenção dos pais, né? De que você vai ter que lidar com isso, né? Que você não vai ter só a fala e a atenção e o ouvido para você, porque tem outras pessoas na sua família também. Ó, outra situação é lidar com as frustrações e os conflitos de uma socialização. Se você tem filhos em casa, você sabe quando eles estão no parquinho com outras crianças, ou vão para a creche ou para a escola, pode haver os conflitos. E aí a gente vai ver esses conflitos acontecendo dentro de casa antes da chegada, às vezes, da criança na creche, né? Ou com muito mais frequência, né, do que quando eles estão na escola, porque pensa em tempos de pandemia, né, os desafios, eles convivendo todos os dias, né, com muito mais intensidade. Então isso é o que a gente às vezes vê como esse desafio, e um desafio enquanto
pai e mãe é a gente lidar que os nossos filhos são diferentes, né? A gente tem uma pitada de princípios e propósitos iguais e tem uma outra pitada de ser único, né? Eles têm personalidades diferentes e que a gente não precisa tratar eles, né, como iguais, né? Às vezes a gente vê isso, né? Não, mas assim, é justo, a gente tem que ser justo sim, mas justiça não tem a ver que é só tratar igual, mas é dar a cada um o que é necessidade de cada um. Eu sempre falo assim, um exemplo, né? Se uma pessoa vai utilizar um serviço de saúde, ele tá só com uma gripe, ou ele tá com um câncer, né? Iniciando um tratamento de câncer, se eles conseguem ter esse atendimento de uma forma completa, né? É justo para os dois, né? Mesmo que um só vai utilizar um dipirona e um outro vai usar um tratamento de anos com outras medicações ou com outras intervenções. Isso sim é justiça, mas não quer dizer que cada um tem que ser igual, né? Então, esse é o nosso lado, eu falo enquanto desafios, no olhar dos irmãos. E um outro ponto também, que aí é as potencialidades. Eu falo que as potencialidades é a gente lidar com todo esse uso desses desafios, fazendo enfrentamento desses desafios para que eles virem potencialidades. Então, se eu falei que o desafio é compartilhar, né, a atenção, compartilhar os objetos, também é uma potencialidade a gente já fazer o enfrentamento, fazer o treino das nossas crianças dentro das nossas casas desde muito novo, porque quando eles chegam para outro ambiente social, eles já estão, vamos dizer, mais treinados com essas habilidades, né, de compartilhar. Se o primeiro ambiente deles já tem um irmão, né, ele já tem que ter essa convivência, essa socialização, quando eles chegam na creche ou na escola, em outros ambientes, essa socialização também já está mais treinada. Então, as potencialidades vão existir de acordo que a gente faz o enfrentamento desses desafios. Não há nenhum ponto desprendido, né? As potencialidades só existem porque existem os desafios e a gente vai para esse enfrentamento e ensina e tem esse cuidado e atenção com os nossos filhos, né, deles trabalhar o companheirismo, trabalhar a resolução desses conflitos ali dentro da sua casa, porque vão existir, são pessoas diferentes, né, então vai existir esses conflitos e o trabalhar desses conflitos vão trazer potencialidades. E aí eu escrevi algumas coisas que enquanto pais a gente pode ter atenção nesse lidar com as nossas crianças, né, com os irmãos dentro de casa. Então, uma das coisas que eu falo que a gente sempre tem que marcar é que o nosso amor é incondicional, né? Não tem um favorito, não tem um que gosto mais ou gosto menos, né? O nosso amor é de forma igual a todos. Eles, independente de, às vezes, a gente se aproximar de alguns pontos de um, alguns pontos de outro. O nosso amor, eles têm que ter essa consciência e a gente conseguir representar isso para eles, trazer isso de uma forma acessível, né? Que eles vejam, que eles sintam que eles são amados, né? Que não há diferença desse amor que você passa para eles, porque é isso que eu sempre ouço na clínica, gente. Várias mães, vários pais trazendo, não, mas meu pai amava mais o meu irmão, esse, mais velho. Meu pai amava mais esse. Meu pai dava mais atenção para esse filho. Meu pai dava mais atenção para esse filho, né? Não, ele era o filho favorito. Falo que o filho favorito às vezes tem a ver com o filho que dá menos trabalho, né? O que age menos é o filho favorito. Né? Então, assim, a gente tem que ter atenção nisso. Amamos todos os nossos filhos de uma forma incondicional, não é pelo comportamento. E eles têm que sentir que esse amor, né, é trazido para eles dessa forma. E aí, um dos pontos para a gente também trabalhar que esse amor, eles observarem esse amor, é a gente não trazer comparações, evitar as comparações entre os irmãos. Como eu disse lá no início, nós temos personalidades diferentes,
nós agimos diferentes, mesmo estando no mesmo ambiente, aparentemente com as mesmas contingências, mas somos diferentes. Então, comparações vai trazer algo de negativo para os seus filhos, né? Esse filho faz isso, esse filho não faz isso. Esse filho é bom na escola, mas esse aqui não. Não, o outro não, esse aqui dá trabalho, né? Então, evite as comparações entre irmãos. Não quer dizer que a gente não vai ter comparações, nós temos referências, os nossos olhos fazem isso, a nossa mente vai procurar essas referências, mas não trazer isso de uma forma que interfira na sua relação com seu filho e principalmente de forma declarada, né, de que você viu o seu irmão? Ele faz isso. Você viu o seu irmão? É assim, né? Por que você não faz igual ao seu irmão? Né? E é difícil, às vezes, a gente não se pegar fazendo essas comparações. A gente tem que ter muita atenção nisso e principalmente de uma forma negativa. Então, a gente compara os nossos filhos com o potencial que eles têm, não com comparação com o outro. Né? Como a gente também não gostaria de ser comparado com outra mãe, eu falo que a gente tem que se comparar com o nosso próprio potencial, isso também a gente pode fazer, a gente deve fazer com os nossos filhos. E aí também, como a gente tem irmãos, a gente pode, e aí assim, irmãos, né, tudo junto, né? Eu falo que eu sempre vivi isso, tudo junto, tudo dividindo todas as coisas, as mesmas coisas para todo mundo, mas a gente pode ter um dia do filho único, não temos mais filhos únicos, né, mas ter um dia realmente que você faça uma atividade que aquele filho seu gosta, que aquele outro filho seu se identifica mais, fazer sozinho com o pai ou a mãe se dividir, ou ter um dia para um, ter um dia para outro, não é todos os dias. Mas quando a gente também faz essa organização, eles sentem que essa diferença, que esse ser único, que essa identidade deles também é reconhecida. Né? Aqui em casa é uma diferença de quase 4 anos. Então, há muita diferença nas atividades, nas brincadeiras, organização até de atividades escolares. Então, a gente precisa estar separando. Às vezes, o que um faz, o que o outro faz, porque vai ter... a Rebeca vai tomar conta de tudo, né? Vai passar tinta, vai modificar toda a organização do Benjamin se a gente também não tomar esse cuidado. Então, podemos ter o dia do filho único, não temos mais filhos únicos, mas é esse sentimento de que você é olhado ali, sem precisar dar atenção para o outro, que também eu falei lá da potencialidade, mas também ter o seu dia, olhar as suas coisas, ver as suas necessidades. Isso é você fazer essa construção dele reconhecer o seu amor também. E por fim, né, incentivar os nossos filhos nos processos de resolução de conflitos. Nós, enquanto pais, é isso que eu ia marcar para vocês, quando a gente fala de irmãos, nós falamos de intervenção dos pais, né? Então, esse relacionamento vai ter os seus potenciais desde que podemos trabalhar com atenção a nossa demanda com os nossos filhos, o nosso agir com os nossos filhos, o nosso comportamento com os nossos filhos. Eles vão sentir esses potenciais desde que a gente tenha essa atenção e esse trabalho. E um deles é a gente estar atento a incentivar eles a resolver os próprios conflitos, mas também agir em alguns momentos. Eu tenho como experiência aqui em casa, por exemplo, a Rebeca, se deixar, ela bate no Benjamin, ela morde o Benjamin, como é a forma dela ainda de ter o seu próprio espaço, né? Então, como não domina muito a fala, vai pro agir. Mas se eu deixo isso acontecer, tá bom, deixa sua irmã, porque ela é novinha, ela é pequena, ela é bebê, né? Isso vai tomar uma proporção da Rebeca entender que é dessa forma que ela age, esse é o espaço dela, e eu diminuo o espaço do Benjamin. Então, tem momentos que eu deixo eles, incentivo eles a resolver os problemas deles ali sozinhos, mas tem horas que, enquanto pais e mães, a gente tem que intervir, sim, mostrando isso, né?
a igualdade de direito deles ali, mesmo com a diferença de personalidades, mas que nenhum vai poder machucar um outro, independente de ser pequeno ou ser grande, né? A gente precisa também, e em alguns momentos também mostrar para o irmão mais velho que também tem diferença nesse cuidado do irmão mais novo, né? Mas é um cuidado do desenvolvimento, é a atenção que a gente dá para aquele tipo de desenvolvimento, ainda está engatinhando, não sabe andar, então vai ter que pegar no colo, mas não é uma diferença de atenção ou de amor. Então, essa live de hoje era pra gente poder ter atenção a algum desses processos enquanto pais e mães, e eu tenho certeza, se a gente tem um pouco de atenção nessa relação fraterna dos nossos filhos, a gente caminha para um processo de que eles possam ser companheiros um dos outros. Vai ter o seu distanciamento quando eles chegarem na vida adulta, mas é um distanciamento porque são diferentes. Então, eles não precisam ter a mesma profissão, eles não vão ter os mesmos relacionamentos, eles não precisam viver na mesma cidade. Eu vivo isso com os meus irmãos hoje, mas é um distanciamento próximo, né? Então, eu posso ligar, eu posso falar, eu falo com os meus sobrinhos, a gente se encontra uma vez na semana online. Então, essa é a condição que a gente pode preparar os nossos filhos, né? Os irmãos, para ter uma vida, um relacionamento fraterno mais saudável lá na frente, observando algumas intervenções que a gente tem com eles hoje. Então, como eu marquei lá no início, não tem ex-irmãos, nem ex-pais e nem ex-filhos. Que a gente possa ter muita atenção a essas relações, né, enquanto pais, a essa intervenção, e que aí a gente vai ter as potencialidades sendo aumentadas. Tá bom? Isso que eu queria trazer para vocês, vai ficar gravada aqui essa live, e a gente se encontra também na segunda-feira às 8h30 da noite para outros conteúdos. Me manda aí também o que vocês desejam ainda ouvir, querem ter mais conhecimento, tá bom? Que eu faço esse estudo para trazer aqui para vocês. Bom dia, pessoal, boa quarta-feira e bom continuar de semana.